Muito bem. Então, assim, obviamente que a mensagem que eu vou compartilhar aqui ela tem que estar com base bíblica, né? Mas antes de eu começar, eu quero explicar por que eu vou basear na minha mensagem. Apesar de ser uma coisa óbvia. Mas tem um motivo muito especial, porque assim, se a mensagem para ser compartilhada com vocês fosse baseada naquilo que eu quero, fosse baseada naquilo que eu entendo, ela está fadada a não gerar impacto na vida de ninguém. Até gerar confusão, na verdade. Porque tudo que está inspirado em mim, na minha própria vontade, no meu próprio conhecimento, está também contaminado com o meu pecado. E eu sou pecador. Eu sou cheio de falhas. Então, para evitar isso, obviamente, que eu preciso basear a mensagem sempre na Bíblia. E a Bíblia, como todos nós sabemos, a maioria, é então chamada a palavra de Deus em si. Mas o que tem a ver o fato de eu basear na Bíblia e não poder misturar aquilo que vem de mim? Porque assim, a palavra de Deus ela é santa. Ela não tem o pecado que há em mim. Então eu tenho que seguir a palavra de Deus. Só ela para separar aquilo que vem da minha alma, que vem dos meus sentimentos, e daquilo que vem para mim através do Espírito de Deus. E quando eu preparo a palavra, parte do meu papel é me ajoelhar 1, 2, 3 dias se for preciso, 4 dias se for preciso, e pedir para que Deus venha falar com a gente através desse momento. Então, através do Espírito, o que eu sempre busco é que Deus revele a sua palavra, e o Espírito é aquilo que nos une a Deus. E aí, eu vou ler para vocês Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E vocês vão entender por que a palavra é fundamental para separar aquilo que há em mim e aquilo que vem de Deus. Aquilo que há em mim, a minha alma, aquilo que vem de Deus, que vem através do Espírito. Hebreus 4, 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando esse versículo fala que ela é tão afiada que ela separa a alma do espírito, está justamente falando isso. A palavra de Deus, ela está aqui para separar aquilo que a gente sente, aquilo que é a nossa vivência, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente imagina que a gente sabe, que é a nossa alma, do espírito, que é aquilo que nos conecta a Deus, que é o canal que Deus tem para falar com a gente. Então esse é o primeiro motivo para eu usar a palavra de Deus nesse momento. Então eu quero que a palavra separe aquilo que vem de mim, aquilo que vem de mim é ruim, e que seja compartilhado aqui aquilo que vem de Deus. Aí pode ter alguma pergunta seguinte, que seria, ok, mas a Bíblia foi escrita por homens. Por que a gente confiaria neles então? Então eu vou dar motivos racionais e espirituais para isso. Motivo racional, primeiro. Tem uma série, só elenquei alguns. Posso ficar 1 hora falando só disso. Primeiro, ela não é o livro mais antigo do mundo, à toa. Segundo, ela não é o livro mais vendido na história do mundo, à toa. Terceiro, ela é endossada por fatos históricos. A Bíblia descreve a história dos judeus, que a gente percebe na própria tradução judaica que de fato é assim. Então ela é endossada pela história também. Eu até aconselho vocês, para quem tiver mais interesse sobre isso, tem alguns vídeos no YouTube, eu vi um vídeo fantástico sobre o Museu da Bíblia em Israel. O Museu da Bíblia, então, eles fazem justamente a correlação para que a gente pare de pensar a Bíblia só como um livro espiritual, a gente também entenda que ela também tem história ali. Isso pode abrir o coração de muita gente para entender. Quer dizer, então quer dizer que a Bíblia é verdade? Ela relata aquilo que aconteceu de verdade, não é só fábula? Sim, ela relata o que aconteceu de verdade. Outros motivos racionais para eu acreditar na Bíblia. A Bíblia demorou mais ou menos 1500 anos para ser escrita. Ela foi escrita lá pelo 7º século antes de Cristo, lá pelo ano 700, pouquinho antes. E se a gente começar a querer juntar a parte histórica com o que a gente tem hoje, a gente sabe, por exemplo, o livro de Isaías
foi escrito lá pelos 700 anos antes de Cristo. Desculpa, não foi a Bíblia. O livro de Isaías foi escrito pelos 700 anos antes de Cristo. Descreve com exatidão o que aconteceria com quem? Um homem chamado Jesus. 700 anos depois. Então, quer dizer, se a Bíblia é histórica, a gente vê o endosso histórico, um cara 700 anos escreve o que aconteceu com um cara lá na frente. Então, me mostra que a Bíblia tem sim sua veracidade, apesar de ser histórica. Eu também posso levar para o lado espiritual, entender que o que está lá é o que Deus quis que tivesse. E eu agora vou, já que eu comecei a entrar no lado espiritual, vou dar uma razão espiritual só, que poderia também falar mais 1 hora disso. E aí vou ler aqui para vocês, o que um discípulo que viveu com Jesus, o que ele falou sobre a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21 diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, e a Escritura aqui é a Bíblia, provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui é que tudo aquilo que foi revelado através da Bíblia não veio do homem. Foi inspirado e impelido pelo Espírito Santo para que fosse escrito. Mas aí a gente pode se perguntar, eu gosto de desafiar algumas coisas, né? A gente pode perguntar, mas quem que era Pedro para escrever isso? Por que eu tenho que confiar no Pedro que escreveu isso aqui? Quem era esse tal de Pedro? Aí se a gente pegar o mesmo capítulo, aí no versículo 16, um pouquinho antes, a gente vê que esse tal de Pedro, ele foi simplesmente um cara que viveu com Jesus Cristo, que foi discípulo, que seguiu. Ele seguiu um homem que transformou a história da humanidade. Quer ver rapidinho como que a gente prova que Jesus transformou a história da humanidade? Que ano que a gente está? 2020 o quê? O que a gente pode ir para a questão oriental, ocidental? A gente até poderia conversar mais sobre isso. Mas só aqui já mostra que ele realmente mudou a história da humanidade. Porque a Ásia, apesar de ela não ser cristã, ela também, pelo menos na relação internacional com os países, ela segue esse calendário. E o próprio Pedro, esse Pedro que viveu com Jesus, o cara que mudou a história da humanidade, ele confessa que ouviu a voz de Deus. Lá no versículo 17 e 18 falando assim, que ele ouviu a voz de Deus falando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Versículo super conhecido também. Então aqui a gente já entendeu até aqui, uma breve introdução, a gente já entendeu o que é a Bíblia, o que a gente pode e deve se basear nela. E como que ela age como espada. A Bíblia, a palavra de Deus, ela separa o que vem do nosso coração, da nossa alma pecaminosa, daquilo que vem de Deus. Ou seja, ela traz revelação de Deus. O que a Bíblia faz, ela traz revelação de Deus. E essa espada nos permite enfrentar a batalha da vida. Eu tenho certeza que cada um de nós tem histórias na sua vida extremamente desafiadoras, em momentos muito difíceis. E eu me pergunto, se eu tivesse dado a espada lá atrás, eu teria passado por certas coisas que eu passei. Então a palavra de Deus, ela traz revelação para que a gente enfrente a vida, não com aquilo que a gente consegue racionalizar, mas com aquilo que Deus revela. E aqui a gente precisa andar no profético, a gente precisa entender que a gente está indo para outro nível. E caminhar no profético foi tema já da célula aqui. Agora, uma pergunta para vocês. Nesse ambiente de batalha, na época em que a Bíblia foi escrita, que não tinha um metralhador, não tinha um canhão, nem um helicóptero Apache, vamos pensar só nesse ambiente. Tá? Eu tenho uma espada. Mas qual é o outro instrumento indispensável para uma batalha nesse ambiente? O escudo. Sem o escudo, a gente pode sim vencer uma batalha, a gente pode enfrentar um desafio. Mas a falta de escudo vai fazer com que a gente se machuque muito mais. A falta de escudo
vai fazer com que a gente leve cicatriz pro resto da vida. E essas cicatrizes, em algum momento, vão nos fazer reviver coisas do passado que não era pra gente estar revivendo. Deus não fez a gente para viver no passado. Deus fez a gente para olhar para frente, para avançar. Ou seja, precisa de escudo, sim. E aí, beleza, mas por isso, o que está entrando no negócio da batalha? Porque a gente vai falar hoje sobre levantar escudos. E esse é o tipo da mensagem. Eu quero entrar nesse tópico de batalha. Mas deixa eu explicar um pouquinho sobre a batalha, depois eu volto para o escudo. A gente já falou aqui na célula também o ambiente espiritual que a gente está inserido na Alemanha, principalmente em Berlim. Nem todos estavam aqui. A gente falou, rapidamente para quem não estava, sobre o Museu do Pérgamo em Berlim, que vocês podem olhar em qualquer noticiário. Lá existe o chamado Trono de Satanás, que era um trono de adoração a Zeus, e hoje é chamado como Trono de Satanás. Que foi inclusive modelo para o discurso do Hitler quando ele anunciou, a primeira vez que ele anunciou a solução final, a tão chamada solução final. Esse é o ambiente espiritual que a gente está. Então, a gente está sim no ambiente de batalha, apesar das nossas vidas, também pela cidade que a gente está morando. E se a gente não estiver atento para isso, a gente pode se machucar. Agora, não vou espiritualizar tanto. Vou dar outro exemplo mais claro aqui. Que tipo de batalha que a gente enfrenta. Qualquer um de nós aqui tenta levantar a bandeira de um partido hoje, com a polarização que tem no Brasil. Tenta só dizer se é de esquerda ou de direita, vê o que acontece. Duvido que inicie uma batalha, na hora, imediato. Se não quer ir tão longe, não precisa nem ir tão longe. Só anuncia os teus princípios. Só levanta a mão e fala, cara, eu sou contra o aborto. Eu falo, eu sou super a favor da família. Falou isso, a batalha começou. Nós já fomos atacados por isso. Eu falei, cara, tem valores que eu não negocio. Eu não negocio o aborto. Eu não negocio a destruição da família. Nós somos atacados. Inclusive, se a gente usar esses dois exemplos, vão até usar nomes de genocidas para nos acusar. Mas a gente precisa um pouco mais além. A gente precisa entender que essa batalha, apesar de a gente enxergar e viver ela aqui no plano físico, a gente precisa entender que, na verdade, ela está acontecendo no espiritual. Eu tenho certeza que pelo menos a maioria aqui conhece o que está escrito em Éfesos 6:12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu te pergunto, o que você acha que acontece quando alguém levanta a mão e fala, cara, vou começar uma célula aqui em Berlim? O que você acha que acontece com essa família, com essa pessoa? O que você acha que acontece com aqueles que decidem frequentar uma célula? A gente precisa estar atento a isso. Isso é muito sério. Sabe o que acontece? É luta, é desafio, é pedreira pela frente, não tem como fugir. Só que a parte boa de quando a gente tem entendimento é que a gente também entende, ok, eu me posiciono, vai ter desafio. Alguma coisa vai querer me frear, vai querer me parar. Só que a parte boa da gente ter conhecimento e ciência disso é a gente lembrar que quando a gente está com Deus, a vitória é certa. E a vitória é certa porque Jesus derramou o sangue dele por nós. Beleza, eu falei da batalha. Agora eu vou falar do escudo, que é o tema central da mensagem. O versículo seguinte, do último que eu li em Éfesos, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. E a Bíblia que ela descreve como escudo, ela fala para usar o escudo da fé. Agora, a minha pergunta é, qual é
uma das maiores demonstrações de fé que a gente pode ter. Inclusive, fé sem a qual a gente não pode agradar a Deus. Uma das maiores demonstrações de fé é ajoelhar e orar. Porque quando a gente se ajoelha, a gente não está simplesmente se ajoelhando. A gente está se ajoelhando e se colocando prostrado na frente de Deus, reconhecendo que Ele é Rei. A gente se ajoelha em frente de quem? A gente se ajoelha na frente do Rei. Ninguém se ajoelha na frente do soldado, do general. Se ajoelha na frente do Rei. Então a gente, ao ajoelhar, a gente se orar, a gente orar e se ajoelhar, a gente está acreditando que, apesar de toda a glória de Deus, eu penso quão culpado Deus não é. Agora, quando a gente se ajoelha, a gente acredita que, apesar de ele estar no alto da glória, Deus está num lugar tão alto que a Bíblia diz que, para ele saber o que está acontecendo no céu, ele se inclina. Ele está acima dos céus. Mesmo estando lá, quando a gente pratica a nossa fé e levanta o escudo, apesar de ele estar lá no alto dos céus, ele se preocupa até com a nossa dor de dente. Que pode incomodar bastante, né, Luiz? Até com isso ele se preocupa. É muito valor do detalhe. Por isso é praticar fé. É acreditar que se eu estou com dor de dente, eu posso sim ajoelhar, e ele está lá em cima e ele vai cuidar disso para mim. Orar e abrir o coração diante de Deus é uma demonstração evidente da fé. Onde a gente acredita que a gente não está falando ao vento, que não está sendo em vão. Quem de nós aqui, tipo, até pode falar sozinho às vezes, mas quem de nós acredita que falar sozinho vai mudar alguma coisa? Agora, eu não estou no quarto ajoelhado, eu estou falando sozinho? Se estou falando sem fé, sim. Mas se estou orando com fé, eu não estou falando sozinho. E alguma mudança é gerada, alguma coisa é gerada, alguma coisa acontece. Quando eu estou ajoelhado orando, se Deus precisar mover a montanha de cá para lá, para liberar o caminho, ele move. Quando eu estou ajoelhado orando, se ele precisar abrir o mar, ele abre o mar para eu passar. E como eu falei na célula passada retrasada, ele não só abre o mar, como ele fecha em cima do teu inimigo. O inimigo veio para quê? Para matar, destruir. Ele quer te oprimir, ele quer acabar com a tua vida, ele quer destruir o teu trabalho, tua família, tua fé, tudo. Ele quer te tornar escravo. Mas se a gente está ajoelhado, Deus fecha o mar em cima dele. Acabou. Ou seja, quer levantar o escudo? Ora. É simples assim. Mas por que então o tema de levantar escudo? De onde veio esse tema? Eu orei mais de uma vez para Deus, para que Ele viesse revelar o que Ele queria compartilhar aqui hoje. Eu expliquei numa das células por que a gente tem que andar no profético, ou seja, acreditar que o que acontece no plano físico foi liberado primeiro no plano espiritual. Isso foi um tema de célula já. Foi quando eu falei sobre a história do rei Joás e o profeta Eliseu. Eliseu, o profeta, queria que Joás jogasse 5 flechas na direção da Síria, lembra disso? Na direção da Síria. Joga 5 flechas, vai estar já no campo espiritual, determinando vitória sobre a Síria. Ou seja, o profeta Eliseu, o homem cheio da presença de Deus, ele liberava primeiro no campo espiritual, joga as flechas, e liberou no campo espiritual. Quando a batalha acontecesse, o povo de Israel venceria a batalha. Como Joás parou ali na terceira, quando a batalha veio, o que aconteceu com o povo de Israel? Perdeu. Ficaram vários anos numa situação de submissão ao reino da Síria. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que se a gente não entende, se a gente esquece disso, tem alguém que não esquece. É o teu inimigo. Nosso inimigo. O diabo não esquece. O diabo sabe que se ele liberar alguma coisa no plano espiritual primeiro, a gente sofre isso no plano físico. O que você acha que vai fazer então, se a gente não está atento para isso? É óbvio que
que ele vai tomar a frente e jogar as flechas dele. E a Bíblia chama as flechas dele de dardos inflamados. Ou seja, ele vai jogar os dardos inflamados. A gente não está atento, não está com o escudo de pé. Isso vai acontecer no plano espiritual, alguma coisa vai se manifestar no plano físico. Logo ali na frente. Beleza, esse é o problema. Vamos para a solução. Qual é a solução? Se a gente não quer ser atingido por essas flechas no plano espiritual, a gente precisa também, no plano espiritual, estar com o escudo levantado, o escudo em posição. E como se ergue o escudo? O escudo praticando a fé permanentemente. E como pratica a fé permanentemente? Orando permanentemente. É simples assim. O que vocês acham que aconteceu com os nossos bebês dias atrás? Vocês não estavam aqui? Todos ficaram neles ao mesmo tempo. O que você acha que foi? Para mim, se eu me atentar ao campo espiritual, eu já começo no mínimo a considerar que alguma coisa aconteceu. E se eu estou atento ao campo espiritual, eu posso imaginar que alguns dardos inflamados acertaram as nossas crianças, que são o elo mais fraco, que é aquilo que balança a gente. Que acabar com a vida de uma pessoa atinge o filho, a filha. E aqui eu quero dar glória a Deus pela vida das mulheres, das mães, que se colocaram à disposição, jejuaram e oraram pelas nossas crianças. A nós, homens, fica um puxão de orelha para quem não jejuou e não orou junto. Através de jejum e de oração, pelos ficaram 24 horas em jejum, e da oração que todas fizeram, eu acompanhei na oração, naquela noite que vocês estavam em jejum, vocês mulheres, eu tive um sonho, eu coloquei no grupo. A gente estava num ambiente, uma sala, em algum lugar, um ambiente diferente, um caos, o pessoal correndo para cá, para lá, todo mundo na sua correria, as crianças no meio. Aí eu vejo que a gente decide se levantar, e aí num canto tinha uma parte cercadinha, própria da criança, a gente então se levanta, a gente pega as crianças, coloca lá, fecha elas, e ali elas ficam brincando, apesar do ambiente na volta, elas ficam brincando em segurança. Sabe o que eu acho que é isso? Eu creio que isso é a revelação de Deus. Vamos lá, galera, levantou o escudo, é isso que acontece. Alguma coisa muda. Deus veio para nos falar e nos encorajar a permanecer de escudo levantado, para que outras coisas não venham acontecer. Para que quando vem a flecha, o dardo inflamado, o escudo está de pé, a gente não é atingido, nem a gente, nem a nossa família. Mas sabe o que aconteceu em seguida essa semana? Alguns de vocês já sabem. A Bela estava brincando na escola, casinha de... Foi no dia do encontro. No dia do encontro. Foi. A gente já percebeu que muita coisa acontece Mas, na verdade, no dia da célula, no dia do encontro. na verdade, daí a Bela disse, eu não sei se ela se enganou, assim, porque ela depois disse pra mim que foi na terça-feira, mas enfim, era o dia que a gente estava de jejum também. Ou se foi na terça, foi na quarta. Pra vocês terem uma ideia, tive uma célula que estourou o aquecimento aqui de casa. Estoura o aquecimento é água. É uma torneira aberta. Imagina uma torneira aberta dentro da casa. Só pra vocês terem uma ideia. De madrugada, tendo que... dei uma esmagada, furei um pote, meti uma mangueira, isolei, passei a mangueira pra cá, peguei a mangueira lá de baixo do prédio, passei, botei aqui pra fora, ligando de madrugada para os caras virem arrumar. Coisas do tipo acontecem no dia da célula do encontro. Mas acho que através do que se passou com as nossas crianças e com a oração, Deus, eu acredito que Ele veio dizer lá, vocês precisam manter o escudo em pé. Aí beleza, aí no dia do encontro, um dia antes, no dia do jejum, a Bela brincando, uma amiguinha dela, um pouco mais velha, que os 3 primeiros anos ficam na mesma classe, ela é do terceiro ano, a Bela do primeiro. E ela é uma menina que ajuda a Bela na sua lição de casa, lá durante a escola. É uma menina que a Bela nunca reclamou de nada dela. Elas estavam brincando e a Bela, eu não entendi exatamente qual foi a cena, mas acho que ela foi mudar a perna de lugar.
e bateu com o pé na boca da menina, machucou o dente da menina, levaram a menina para falar com alguém na escola, que pelo que ela falou era dentista. O dentista falou assim, teus dentes morreram. Agora, pode até escolher se quer dente de ouro, de prata ou branco. Olha a cabeça de alguém que fala isso pra uma criança. É impressionante, mas enfim. A questão é, alguma brecha ficou aberta. Por isso que eu trouxe esse assunto. Os muros estavam levantados, mas alguma brecha ficou aberta. Sabe quando vai a infantaria numa batalha? Tempos antigos, né? Primeiro a chegar na batalha, o que eles faziam? A galera colocava os escudos juntos, um do lado do outro, faziam um paredão. Algum lugarzinho ficou aberto. Pode ter sido eu como pai. Eu tenho que refletir, eu já refleti sobre isso. Mas e nós como grupo? Será que não faltou escudo levantado? Quem é que serviu no exército aqui, dos homens? Ninguém serviu no exército? Eu também não. Mas eu brinco muito que eu servi no exército. A Ju sabe, minha família sabe. Eu faço muita brincadeira. Eu conto histórias como se eu tivesse servido. Mas enfim, a grande questão é, num campo de batalha, nunca se bate continência pro superior. Num campo de batalha. Isso é fato, é regra. Por quê? O inimigo está lá do outro lado. O cara bateu continência, eu bato continência pro Daniel. O cara que está lá do outro lado, ele vai saber que o Daniel é o líder desse pelotão. Quem é o primeiro a ser atingido? Daniel. Então, ficou uma brechinha, tem alvo. Por que essa brecha ficou aberta? Eu não sei. Pode ter sido minha culpa também. Mas independentemente de quem foi atingido, a questão é, a gente precisa, como grupo, estar de escudo levantado junto. Essa semana foi Isabela, semana que vem pode ser outra coisa. A gente, eu e a Gil, a gente se ajoelha aqui nessa sala, nesse sofá. A gente ora por cada um de vocês e a gente cita o nome de cada um de vocês. Que está no grupo, que conversa com a gente no particular, que não veio na célula, que já veio no passado, ou que está querendo vir. Tem várias pessoas nessa situação. A gente cita o nome de cada um. O que eu quero dizer para vocês é que a gente também precisa da oração de vocês. Porque a gente virou alvo. Não estou aqui me fazendo de vítima, todo mundo é alvo. Estou dizendo que a gente, na condição que a gente está, é fundamental que a gente tenha oração de vocês também. E aqui eu entendo que cada um está numa fase, num processo da sua maturação de fé, processo na sua vida, e eu respeito muito isso. O processo, inclusive, já foi tema de célula também. E naquela célula a gente viu que o processo é a maneira que Deus nos leva a lugares mais altos, mais longe do que a gente sequer imaginou. Através do processo que Deus quer fazer a gente voar. Deus quer que a gente fique parado para esses lugares. Porque, meu irmão, voa. Voa. Vai para lugares mais altos. Só que a nossa parte do processo é fazer o nosso melhor. Não é fazer de qualquer jeito. A gente precisa encarar as nossas responsabilidades no meio do processo. Se Deus está querendo que a gente voe, meu irmão, o que a gente tem que fazer? É bater asa e voar. Caiu, aceita a dor, chora, levanta, bate a asa de novo e bate com toda a força. Caiu, levanta mais uma vez e bate a asa de novo até voar. Esse é o processo de Deus. E esse processo é fazer que a nossa asa tenha força suficiente para nos manter lá em cima. Nos manter em outro nível, em outro lugar, que a gente jamais imaginou que a gente ia alcançar. Por isso que a gente precisa encarar, nesse processo, a nossa tarefa de levantar os escudos. A vantagem que vocês têm, hoje está falando isso, é que vocês têm ciência agora do que pode acontecer e como evitar. Todo mundo que está ali fora, infelizmente, não teve nenhum tipo de revelação, está passivo de tudo. Está passivo de passar situações que a gente sequer imagina. Quem é que lembra que o versículo que está na descrição do WhatsApp? Alguém já leu?
Eclesiastes 4, de 9 a 10, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Está falando de união, de família, isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem que andar junto, e quando um cair, o outro está lá para ajudar a levantar. Quando um está com problema, tem outro para conversar. Quando está passando problema, vai ter alguém para aconselhar, mesmo que seja conselho só para abrir o coração. E é dessa maneira que juntos a gente tem que levantar os escudos. Através desse acontecido com os bebês, a gente sentiu na pele como é que isso funciona. Só que Deus veio revelar que agora a gente sabe como evitar. Se a gente quiser seguir adiante dessa batalha que a gente vai enfrentar, em todas as batalhas que a gente vai enfrentar, agora a gente sabe duas coisas são fundamentais: espada e escudo, palavra e a manifestação da fé através da oração. A espada, a gente tem à nossa disposição, a gente pode ler a Bíblia a qualquer momento, a gente tem esse momento aqui para refletir, falar sobre a palavra de Deus. E oração, meu irmão, precisa estar em constante oração. Cara, Deus não quer muito. Se der 5 minutos por dia para Deus gritar, tem festa no céu. 5 minutos por dia, tem festa no céu. Daniel foi escrito como o homem que orava 3 vezes por dia. Daniel foi um dos maiores profetas da Bíblia. Eu não sei quanto tempo ele orava, mas o fato de ele orar 3 vezes por dia fez com que ele fosse citado na Bíblia. E a gente ainda fala do nome dele mais de 2000 anos depois. Ele ainda é relembrado. Porque ele orava 3 vezes por dia, assim que a Bíblia descreve ele. Se vocês entregarem 5 minutos do dia para praticar a fé através da oração, tem festa no céu. E aí sabe o que vai acontecer? O escudo vai estar de pé. E se a gente, como grupo, entregar 5 minutos de oração por dia, tem um paredão, não é só o teu escudo, tem um paredão te protegendo. Mais que isso. Mais que o escudo e o paredão. Os teus 5 minutos por dia de oração vão te levar para outro nível de relacionamento com Deus. Outro nível de revelação. Outro nível de entendimento. E aí sabe o que vai acontecer? Quando vocês começarem a sair da presença de Deus, o rosto de vocês vai estar reluzente. Assim como aconteceu também com os irmãos. Isso que eu quero pedir hoje, galera. Vamos levantar os escudos juntos, vamos permanecer em oração. 5 minutos por dia. Ora, abre o teu coração para Deus, não seja nada. Tem gente que já falou de manifestações incríveis, Deus só falando: Deus, eu não tenho nem o que te falar, eu nem consigo falar porque eu estou muito machucado hoje. É o suficiente. Quando a Isabela faz uma coisa de errado, você acha que eu não sei? Você acha que Deus não sabe quando alguma coisa passa? Quando de errado passa e passa com a gente? Mas o que ela leva no meu coração? Quando ela vem. Eu quero que ela passe pelos processos, que ela amadureça, que ela cresça. Mas eu quero que ela venha, porque na hora que ela vem, ela está com o coração aberto para eu aconselhar. E é isso que Deus quer. A hora que a gente ajoelha e ora, a gente está com o coração aberto. E aquilo deixa Deus feliz. E Ele sabe que aquilo que Ele revelar, aquilo que Ele trouxer, vai encontrar terra fértil, assim como eu fiz a oração lá. Amém, galera?